Muito bem, então, pessoal. Esse aqui é o último vídeo que a gente está fazendo sobre termos na Bíblia que são supostamente deduzidos, nesse caso deduzidos como um inferno derradeiro, porque não foi traduzido como inferno. Nós estamos falando do Lago de Fogo. O Lago de Fogo, essa expressão ocorre 5 vezes no livro de Apocalipse, né? Na sequência é capítulo 19, versículo 20, 20, 10, 20, 14, 20, 15 e 21, 8. Então aí está 5 ocorrências do Lago de Fogo. O que vai determinar para nós, entendeu? Se ele é real ou ele é simbólico, é os questionamentos que nós vamos levantar. Olha, presta bem atenção, tá? Presta bem atenção. Por exemplo, no capítulo 19, versículo 20, fala da besta e o falso profeta serem lançados do Lago de Fogo. Isso vai acontecer no início do milênio. A pergunta que nós fazemos é a seguinte: a besta e o falso profeta são criaturas reais ou elas são figurativas? Pare para pensar um pouquinho. A besta e o falso profeta, elas representam alguma coisa ou elas são reais? Vamos continuar. Capítulo 20, versículo 10. Diz que o diabo vai ser lançado ao lago de fogo. Obviamente os demônios também serão, embora não se mencione aqui, né? A pergunta que nós fazemos é: que efeito teria o fogo literal, esse que você põe a mão no fogão, se for um fogo real, numa criatura invisível? É só você lembrar daqueles anjos, né, que foram salvar os 3 amigos de Daniel, lá nos dias de Nabucodonosor. O fogo não atingiu eles. Que efeito que o fogo literal teria sobre criaturas invisíveis? Vai pensando. Outra coisa, o lago de fogo é chamado de segunda morte. Apocalipse 20:14 diz que ele é a segunda morte. E no finalzinho do 21:8 diz que ele é a segunda morte. A pergunta que nós fazemos é: a morte é um lugar? Ou a morte é uma condição? Vai pensando, vai pensando. É só você ir juntando, né, esse quebra-cabeça que você vai entender. Até porque o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, já começa ali mostrando que ele é apresentado, né, o cenário de Apocalipse, não apenas nesse trecho aqui, mas praticamente todo o Apocalipse apresenta muitas coisas figuradas, representativas, né? O efeito delas é real, né, em todos os cenários, mas são usadas coisas figurativas para representar situações e consequências reais que acontecerão e afetarão a vida dos anjos e de toda a humanidade. Mas é usado muita coisa figurativa para isso, né? Ó, vamos analisar um pouquinho sobre essa questão da morte, só para vocês entenderem. Como se chega à conclusão que o lago de fogo realmente então é simbólico? Preste bem atenção. Isaías capítulo 25, versículo 8. Bíblia de estudo pastoral. De estudo pentecostal. É a João Ferreira de Almeida corrigida, né? ARC. Tem Jeová nesse texto, viu, gente? Interessante, né? 25:8 de Isaías diz assim, ó: aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos. Olha só. Diz que a morte será aniquilada. É uma promessa de Jeová que está lá em Isaías, há 2.700 anos. A Rei Jaime fala: extinguirá, eliminará, né, a morte de uma vez por todas. O eterno Yahvé vai fazer essas coisas, tá? A Nova Versão Internacional cita um outro texto aqui, olha que interessante, ó. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de, vou ler devagar, gente, essa palavra é difícil, incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, uma menção lá desse texto de Isaías, né? A morte foi destruída pela vitória. Perceba que a Bíblia fala do fim da morte. Obrigatoriamente, quando acabar a morte, vai acabar também o quê? A sepultura. Não vai para que vai existir sepultura se ninguém vai morrer? Não é? Por isso que está em harmonia o texto de Apocalipse 21:4, que diz assim, ó: ele vai enxugar toda lágrima, todos os olhos deles, pois não haverá mais morte, nem luto, nem grito e nem dor. Mas se ninguém vai morrer, então não vai ter o quê? Não vai ter sepultura, porque ninguém vai precisar ser enterrado. Perceberam, gente? Sim, as coisas antigas já apareceram, né?
essa Bíblia de Estudo Pentecostal, ARC, diz: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte. Nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Conseguiram pegar no ar, gente? A morte é algo que Jeová vai eliminar, prometido, lá em Isaías. Ela será aniquilada. Então, o que o lago de fogo representa quando a morte for lançada nela? O lago de fogo representa destruição, o fim da morte. Notaram? Né? Simples assim, gente. Então, o lago de fogo é literal ou o lago de fogo é simbólico? Para que ele fosse literal, você tem que entender que a morte continuaria existindo, teria que ser alguém com inteligência suficiente para sentir dor e calor do fogo. No entanto, a morte é lançada lá. Notaram? Aí você vai, agora você pode ler novamente Apocalipse 23 e 14, né? Que diz assim, ó: deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno, que é o Hades, que representa a sepultura, deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. A revista atualizada só troca a palavra inferno por Hades, tá? O Hades representa a sepultura comum da humanidade. Não morrendo ninguém vai precisar ser enterrado. Então as sepulturas deixarão de existir. Perceberam? Então, sem fazer força, sem sacrifício, que conclusão que você chega? O lago de fogo é literal ou ele é simbólico? Analisando as informações, né, com essa clareza e essa simplicidade aqui. Besta e falso profeta são simbólicos. Morte é lançada lá. Fogo não tem efeito sobre criaturas invisíveis. Então o lago de fogo, ele é literal ou é simbólico? Fica claro que ele é simbólico. Ele é figurado. Ele representa a destruição e o fim de todas as coisas ruins que Jeová irá eliminar.